Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos seja multiplicada. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu creio que o Espírito Santo marcou esse momento para que eu e você pudéssemos ser transformados através da sua palavra. A palavra do Senhor diz que o povo perece, o povo padece, o povo se encontra em dificuldade porque lhe falta o conhecimento. Nos dias de hoje, a iniquidade está se aumentando, o amor de muitos está se esfriando, o inimigo está apertando o cerco e muitas das vezes a correria, o dia a dia, o trabalho, o cansaço, o estresse, até mesmo muitas das vezes as necessidades do nosso dia a dia têm nos impedido de buscar na palavra de Deus conhecimento e sabedoria. E eu creio que o Senhor tem algo muito forte para falar ao seu coração. Eu não sei quanto tempo que você tem de ministério, eu não sei quanto tempo que você tem de cristão, eu não sei quanto tempo você está dentro de quatro paredes, dentro da eclesia, onde nós chamamos de igreja. Nós compreendemos que Deus ele não habita mais em templo feito pela mão de homens, mas ele habita dentro de nós, no nosso coração, no nosso ventre, fluirá um rio de água viva. Deus ele nos fez morada do Altíssimo. Então nós temos um grande tesouro em um vaso de barro. Nós não valemos nada, nós não temos nada, nós não merecemos nada, mas Deus que tudo nos dá, Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança, e Ele sim habita em nós. Mas algo que nós precisamos entender é que ser um habitáculo do Altíssimo, ser um habitáculo de Jesus Cristo, ser um habitáculo do próprio Deus, Ele não nos exime da vida aqui na terra e de renúncias que nós precisamos fazer para viver o Evangelho. Se nós formos fazer uma pequena analogia e uma pequena investigação bíblica de todo o grande fim de todos os apóstolos de Jesus, a maioria deles, com exceção ali de João, a maioria deles tiveram sim finais trágicos, finais tristes, foram martirizados, não tiveram uma vida boa. Então as pessoas elas estão querendo encarar um evangelho que é um evangelho onde você vem, você é servido e você não precisa servir. Onde você vem, você se farta, mas você não precisa estar ali e se doar, em se anular, em fazer como o camelo para passar no fio da agulha, despide toda a sua carga para conseguir passar com dificuldade. Então nós precisamos entender que quando Jesus Cristo ele veio, e isso é um caráter de compreensão, quando Jesus Cristo ele veio à terra, ele veio para cumprir uma obra, a obra redentora. Qual era a missão de Jesus Cristo aqui na terra? Vim, morrer na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Cumprir a obra redentora dele na cruz do Calvário, para que toda a cédula que era contra nós pudesse ser rasgada e por ele mesmo cravada numa cruz. E quando Jesus Cristo ele se manifesta e ele cumpre tudo isso, tá? Havia uma necessidade que essa mensagem fosse passada a outros, que todos se fizessem conhecedores da palavra de Jesus Cristo, de quem Cristo é e de toda a sua obra redentora no Calvário. Aí Jesus Cristo ele vem e ele prepara os seus 12 discípulos, ele escolhe e separa os seus 12 discípulos, que são os cristãos, porque seguiam verdadeiramente a doutrina de Cristo. Quando Jesus Cristo ele separa os 12, ele passa um período de 3 anos treinando esses 12. Quando começa o ministério de Jesus, Jesus Cristo separa e começa a capacitação. Essa capacitação ela serviu para fortalecer a fé, para trazer intimidade, para mostrar como servir, como se proceder. Ele passa esses 3 anos até o momento em que ele é entregue na cruz do Calvário, ele morre, ele ressuscita e logo após ele ressuscitar, ele passa mais um período de aproximadamente 40 dias dando as instruções finais para os seus discípulos. E quando ele sobe, ele dá uma ordenança, que não era para os discípulos agora ir e pregar o evangelho. E foi para isso que os discípulos foram treinados. Mas não era para os discípulos irem por todo o mundo aí agora e fazer a obra. Não, havia uma necessidade dos discípulos ficarem primeiro em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, ordenança do próprio Cristo. Olha, ficai porém em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Depois disso, ide a Jerusalém, a Samaria, a Judéia e a todos os confins da terra.
Então havia uma necessidade, mesmo os discípulos sendo treinados por Jesus Cristo, havia uma necessidade que os discípulos recebessem uma capacitação. E essa capacitação, ela não vinha de outras pessoas, nem mesmo da figura ali momentânea do próprio Cristo, porque ele ia para o Pai, mas ele mandaria o Espírito Santo. Então ele fala assim, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, aí vocês vão e pregam o evangelho a toda criatura. Então para que serve o Espírito Santo? Para capacitar o cristão para uma grande obra. Entenda que eu e você, nós não temos capacidade nenhuma em nós mesmos de fazer a obra redentora de Cristo conhecida aqui na terra da forma que nós devemos fazer, se nós não tivermos o Espírito Santo. Então existia um cronograma. Antigamente você vinha, você se arrependia dos seus pecados, você aceitava Jesus. Após aceitar Jesus, você se batizava. Começavam a colocar na tua mente, você precisa buscar o Espírito Santo, você precisa buscar o Espírito Santo. E aí você buscava o Espírito Santo de Deus. Você era batizado com o Espírito Santo, logo após você começava a buscar os dons e os frutos do Espírito. Isso te capacitava para o quê? Para a pregação do Evangelho do Reino. Isso te capacitava para ser um verdadeiro cristão. Isso te capacitava para você buscar a palavra de Deus e pregar ela com ousadia. No livro de Marcos, no seu capítulo 1, no verso 7 e 8, a Bíblia diz que João, ele vira e ele diz claramente, João, ele diz assim, olha só, e esta é a pregação de João: depois de mim vem aquele de qual eu não sou digno e que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem ao menos de me curvar e desamarrar as correias das suas sandálias. Versos 8. Eu vos batizei com água, mas ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Então João, ele começa a declarar que havia essa necessidade e que Jesus Cristo iria batizar. E agora nós vemos Jesus Cristo passar 3 anos treinando os seus discípulos, para depois virar e falar assim, olha só, mesmo depois desses 3 anos treinando vocês ainda precisam de capacitação, e é o Espírito Santo. Por que muitos cristãos hoje estão caindo, estão falhando, estão pecando, estão ficando pelo meio do caminho? São cristãos rasos que não têm conhecimento da palavra, porque as pessoas não estão buscando intimidade com o Espírito Santo, elas não buscam intimidade com a palavra de Deus, elas não buscam conhecimento. O povo perece, padece, peca, cai e está morrendo por falta de conhecimento. Então havia uma necessidade de capacitação. O Espírito Santo, ele não é algo que vai chegar no teu coração e Jesus Cristo trouxe para você se sentir bem. Você não tem que ir nos cultos na tua igreja, na tua congregação, na tua comunidade. Eu vou porque o louvor vai ser bom, eu vou porque eles tocam muito, eu vou porque lá eu encontro pessoas e os irmãos são maravilhosos, são bons os momentos com os irmãos. Não, com bom e com suave que os irmãos andem em união, mas a única pessoa que deve ser adorada, que deve ser glorificada e que deve ser o ponto central da nossa ida na igreja é Jesus Cristo. É a capacitação que vem do alto. Então nós entendemos que durante o nosso culto, durante o cultuar a Deus, os louvores têm que ser em honra e glória ao Senhor, a adoração tem que ser em honra e glória ao Senhor, o nosso pensamento tem que ser em honra e glória ao Senhor. Nós não temos que ir nos cultos para receber algo, nós não temos que ir nos cultos para ser bajulados, para recebermos honra. Nós não temos que ir no culto para nos sentir bem, nós temos que ir no culto para adorar ao Senhor, para, se necessário for, nós nos anularmos, para, se necessário for, nós deixarmos de pensar em nós mesmos e voltar o nosso pensamento exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. E antigamente existia essa necessidade, colocavam no nosso coração, olha, nós precisamos buscar o Espírito Santo, nós precisamos ter intimidade. E aí nós precisamos entender uma coisa, um ponto importante: o Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo é para qualquer um que quiser buscar o Espírito Santo. A única coisa que você precisa ter é o que? Crer em Jesus Cristo, porque quem nos deu Ele, quem enviou Ele foi Jesus. Então você precisa confessar Jesus, você precisa crer nele, você precisa ter aceitado Jesus Cristo e ter recebido a adoção que está lá em João capítulo 1, versículo 11. Ser transportado de criaturas para filhos de Deus. E quando você se torna filho de Deus, você também se torna herdeiro desta promessa que é o Espírito Santo. Então por que nós não estamos enxergando mais nos nossos meios as pessoas impor as mãos e curar? Pessoas que estão no nosso meio enfermas, que poderiam ser curadas,
mas que nós não estendemos a nossa mão e não curamos? Por que nós não vemos no nosso meio mais os dons de operação de maravilhas, o dom de cura? Por que nós não vemos mais no nosso meio o dom de profecia? Por que nós não vemos mais no nosso meio a palavra de ciência? Por que nós não vemos mais a palavra de sabedoria? Por que nós não vemos mais o amor, os frutos do Espírito Santo, domínio próprio, mansidão, autogoverno? E por que nós não estamos mais enxergando no nosso meio o operar, o agir do Espírito Santo? Porque nós precisamos entender uma coisa: quando nós buscamos o Espírito Santo, ele só vem para aquilo que for útil. A palavra do Senhor diz assim: olha, buscai os melhores dons, e o Espírito Santo dá para aquilo que for útil. Se você não está buscando para ser útil, o Espírito Santo não vai te revestir. E aí nós precisamos ter um estalo na mente. Nós precisamos entender o seguinte: a palavra do Senhor diz que nós temos que tomar cuidado para que ninguém nos engane. O Espírito Santo, ele age com pudor e com decência. O Espírito Santo, ele age verdadeiramente com ordem e decência, com organização. O Espírito Santo não traz confusão, o Espírito Santo não machuca ninguém, o Espírito Santo não desonra ninguém, o Espírito Santo ele não envergonha ninguém. O Espírito Santo, ele age no nosso meio para capacitação. Precisamos entender que a descida do Espírito Santo não foi feita para fazer os apóstolos rodar, não foi feito para fazer os apóstolos pular, não foi feito para fazer os apóstolos ficar como embriagados. Não, isso aqui foi um momento para aquele momento. Tanto que nós não vemos mais em nenhum outro texto dizer que os apóstolos pularam, que eles rodaram, que eles ficaram igual bêbados. Eu não sou contra o agir do Espírito Santo. Ele age da forma que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quiser. Mas nós precisamos entender que existem ações que são da carne, ações que são do Espírito e ações que são do inimigo. E só alguém com intimidade com o Espírito Santo vai conseguir discernir quando é do Espírito Santo, quando é da carne, quando é do inimigo. Se é do inimigo, nós temos que expulsar. Se é da carne, nós temos que abrir mão. E se é do Espírito Santo, nós temos que receber. Então compreenda o seguinte: todos os dons, eles só foram dados como sinais. Eles foram dados como sinais através do Espírito Santo para que nós façamos a obra. O cristão, ele não foi chamado para ficar só dentro de igreja, ele foi chamado para sair para fora. Então, se você vai num culto aonde você disse que você recebeu do Espírito Santo de Deus, e você disse que você pulou, que você rodou, que você foi cheio, que você caiu, mas você não está pregando o Evangelho, você não está ganhando vida para Cristo, você não está tendo novidade de vida, mudança no seu caráter, você não está lendo a palavra, você não está jejuando, não está buscando, não está demonstrando o fruto de arrependimento. Meu irmão, precisa abrir a tua mente, você precisa fazer uma autoavaliação da tua conduta. Será que realmente é o Espírito Santo? Essa semana eu fui bombardeado de perguntas nesse ponto, porque as pessoas estão começando a enxergar que não é simplesmente falar, não é simplesmente aquilo que a gente vê, mas é o fruto que precisa ser demonstrado. Então, se você vai no culto e a mensagem central não é Cristo, alguma coisa está errada. Se você vai num culto e você disse que você foi cheio, mas você não transbordou em outras vidas, tem alguma coisa errada aí, precisa ser avaliado. Será que isso que nós estamos enxergando como ser cheio do Espírito Santo realmente é o Espírito Santo? Aonde que tem isso na Bíblia? A gente precisa fazer essa pergunta. Aonde que tem isso na Bíblia? Qual é a base bíblica para isso? Por que Jesus vai querer fazer ou fazer isso? O que o reino de Deus ganha para isso? A honra não é para nós, a glória não é para nós, o galardão não é para nós aqui na terra, é só lá na glória. Então aqui na terra nós somos embaixadores de Cristo. Por que eu vou num culto que eu vou ser cheio, se vidas lá fora não vão ser beneficiadas com esse meu cheio? Então nós precisamos fazer uma avaliação do que tem sido o nosso culto. Nós precisamos fazer uma avaliação do que tem sido a nossa vida. Nós precisamos fazer uma avaliação de o que tem sido a nossa vida espiritual. A Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós não podemos acreditar e aceitar qualquer coisa que é imputada a nós. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro: não vos conformeis com o presente século. Nem tudo que as pessoas fazem está certo, nem tudo que as pessoas falam está certo, nem toda verdade que te apresenta está certa. Se não tiver pautado aqui na palavra de Deus, você precisa abrir os seus olhos e enxergar. Peraí, para
que eu vou no culto? Qual é o ponto principal do culto? É a adoração a Deus. Então os louvores que são cantados tem que ser em adoração a Deus. Então o mover que tem lá tem que ser para engrandecer o nome de Deus. Agora todo culto eu vou, todo culto eu sou cheio, todo culto eu sinto a presença, todo culto mas vidas lá não são transformadas. Todo culto, mais pessoas não são libertas, mais pessoas não são curadas. Existe alguma falha que precisa ser mudada. Então nós precisamos buscar intimidade com o Espírito Santo, abrir mão daquilo que é carnal e nos voltar para o espiritual. Está cheio de carne disfarçada de espírito no nosso meio. E se nós não entendermos isso, o inimigo ele entra, ele se disfarça de unção, ele se disfarça de poder e ele fica no nosso meio escondido, porque as pessoas não estão buscando de Deus discernimento de espírito. Quantas pessoas você vê rodando, pulando, se contorcendo dentro de um culto e as pessoas tratando como unção, e se você for lá e impor as mãos e mandar embora, vai sair porque são demônios, porque ele está o quê? Escondido no meio de misticismo no meio da igreja, escondido no meio de falta de conhecimento no meio da igreja. E isso tomou uma proporção tão grande que eu não estou falando da minha cidade, da minha congregação, do meu bairro, não, eu estou falando isso a nível nacional. As pessoas estão cada vez mais distantes da verdade da palavra, e a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito de Deus, quando ele traz um alerta para nós, é porque ele não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Então há uma necessidade de nós buscarmos intimidade com o Espírito Santo. Se Jesus Cristo deixou essa capacitação, é porque ela é para nós e ela é para uma obra. Então o Espírito Santo ele não vai vir para você, meu irmão, para você ficar pulando, rodando. Ele vai vir para você ser capacitado para uma obra. Então isso serve até como um sinal. A gente precisa fazer essa avaliação. Eu não preciso virar para você e falar que tal ato é certo ou errado. O pastor não precisa virar para você e falar que tal ato é certo ou errado. Você precisa fazer essa avaliação. Como que está a minha vida espiritual? Eu sou cheio de Deus lá na igreja, mas e fora dela? Eu recebi a unção lá na igreja, mas e fora dela? Eu recebi a unção, eu falei em línguas, eu caí, eu pulei, eu rodei. Mas quantas vidas você ganhou depois disso? Quantas pessoas foram transformadas depois disso? Qual foi a atitude de mudança que você mudou no seu caráter e na sua vida espiritual depois disso? Nenhuma. Então todo culto você está indo, todo culto você está pulando, todo culto você está rodando, todo culto você está falando em línguas, todo culto você está falando, mas nenhuma atitude na tua vida está mudando. Nenhuma vida está sendo transformada por isso. Meu irmão, precisa fazer uma avaliação, porque nem tudo é demônio, nem tudo é o espírito e nem tudo é carne. Mas existem essas três definições e ações: a obra da carne, a obra do espírito e a obra do inimigo. Então você precisa fortalecer a parte espiritual, mortificar a carne e repreender no nome de Jesus Cristo o inimigo. Só assim nós como igreja vamos verdadeiramente ver o melhor de Deus se cumprir na nossa vida. Irmão, você precisa buscar os dons do Espírito Santo. Você precisa impor a mão nos enfermos da tua igreja e curar eles. Você precisa chegar dentro de um hospital, proclamar a cura e confundir o médico. É para isso que Jesus Cristo te chamou. Você precisa tomar posse de quem você é em Cristo Jesus e você profetizar e trazer à luz aquilo que está oculto. Se no meio da tua igreja, no meio da tua casa, no meio da tua congregação, no meio de onde você tiver pecado escondido, Deus precisa olhar em você e enxergar em você capacidade de ser usado como um vaso para a glória e honra dele, para correção e transformação de vidas, através de uma profecia, através de uma revelação, ou seja, qual for a forma que Deus quer te usar. Creia, meu irmão, Deus tem isso para você. Eu acredito nos dons do Espírito Santo, eu acredito na operação dos frutos do Espírito Santo, eu acredito que Deus ele pode te encher de uma forma poderosa, mas nós vamos enxergar o que? Saulo, ele caiu no caminho de Damasco ao encontrar Deus, mas ele levantou Paulo. A mesma pessoa que caiu, ela não levantou igual. Caiu uma pessoa para levantar outra. Então se no meio do culto você cai, tem que alguma coisa mudar na tua vida. Se no meio do culto você é revestido, tem que alguma coisa mudar na tua vida. Porque o Espírito Santo você tem.
Se você aceitou Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo, não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o evangelista, não, é o Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo ali, você precisa o quê? Do revestimento. E aí o revestimento é que vai te trazer o quê? Capacitação. Então a gente precisa buscar esse revestimento, buscar os melhores dons. A nossa igreja, e quando eu falo nossa igreja, estou dizendo o corpo, espalhado por todo o país, por toda a nossa nação, por todo o mundo. A nossa igreja, que somos nós, precisa ser completa. Então Deus talvez Ele quer te usar numa área que Deus não usa o irmão, o ciclano, o bertano, mas Deus Ele quer usar você. Então você precisa ter conhecimento da palavra para que ninguém te engane. Conhecimento da palavra para quando você vê até você fazendo alguma coisa que não é pautado com a palavra, você fala assim, mas peraí, isso está na Bíblia? Isso está na palavra? Por que eu estou fazendo isso? Ah, porque todo mundo faz? Não vos conformeis com esse século. Seu culto tem que ser racional. Você precisa entender o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê que aquilo é daquele jeito, o porquê que Deus está te revestindo, o que Ele quer de você. A capacitação do Espírito Santo ela é dada para aquilo que for útil. Então, para que Deus quer que isso seja útil na sua vida? Quando você tiver essa resposta respondida, você tiver a resposta para essa pergunta, você tiver essa pergunta respondida, você vai ter do Espírito Santo coisa tão grande, tão firme, que você nunca imaginou obter. Então no nosso meio hoje em dia tem crescido muito forte o sensacionalismo. Pessoas vão tentar te enganar, pessoas vão tentar te manipular, pessoas vão tentar te levar ao engano, pessoas vão errar e te levar ao engano mesmo sem querer. Às vezes nem é por maldade, mas é por falta de conhecimento. E a única coisa que vai te fazer não cair, não ser enganado e não errar e não ser condenado com o mundo é, em primeiro lugar, conhecimento da palavra. Em segundo lugar, intimidade com o Espírito Santo. Conhecimento da palavra, intimidade com o Espírito Santo, igual a uma vida transformada de poder. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é poder para transformar as vidas. Mas para isso você precisa ter base bíblica, uma carne mortificada e uma intimidade com o Espírito Santo. Tá? Que o Espírito Santo possa falar no teu coração aquilo que eu não consegui falar, aquilo que eu não pude falar, aquilo que eu não entendi e não tive como expressar. Que o Espírito Santo possa expressar no seu coração. Não é mais tempo de viver o tempo de meninice. Nós não somos mais crentes meninos, nós somos cristãos maduros. E como os cristãos maduros, chegou a hora de nós darmos frutos. Não pensar somente em nós, mas pensar em outras vidas. E adorar a Deus verdadeiramente, com um culto racional. Não há mais tempo para escândalo em nosso meio. Não há mais tempo para pecado em nosso meio. Não há mais tempo para engano no nosso meio. Não há mais tempo para vivermos uma vida de ir nos cultos, achando que o culto é pra gente. E que nós temos que se sentir bem lá, que nós temos que ser cheio lá, que nós temos que ser transformado lá. Aí nós vemos um ciclo vicioso. Vou no culto para ser cheio, para ir no próximo culto, para ser cheio, para ir no próximo culto, para ser cheio. E as vidas lá fora? O que você tem feito por elas? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos seja multiplicada em nome de Jesus.